E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Muito bem, então a gente vai terminar esse grande assunto chamado eletrólise. Aqui no nosso canal você tem aí à disposição de vocês 3 videoaulas. Nessas 3 videoaulas a gente viu os conceitos básicos da eletrólise, depois a gente viu eletrólise ígnea, depois eletrólise aquosa e finalmente a gente viu aplicações práticas muito interessantes da eletrólise, né? Que seria, por exemplo, a galvanoplastia e uma outra aplicação prática também, que são inúmeras, seria o refino eletrolítico do cobre. Para a gente finalizar então esse tema, eu vou trabalhar com vocês hoje, como você está vendo no título, aspectos quantitativos da eletrólise. Ou seja, a gente vai montar uma equação química e usando estequiometria, sim, a estequiometria que você conhece, que é uma ferramenta básica da química, concordam? A gente vai usar de estequiometria, ou seja, proporção entre reagentes e produtos, e aqui a novidade, se é que a gente pode falar que é uma novidade, é que na reação que nós vamos analisar, estará presente o número de elétrons. Aí você fala, mas engraçado, né? Porque estequiometria a gente não vê muito isso numa reação química. Sim, por isso que a gente vai aprender e você vai perceber que não é complicado como parece que as pessoas acham, né? Muita gente acha que é complicado. Ok, gente? Bom, eu gostaria primeiro, antes de fazer esse exercício do Enem, porque eu vou trabalhar com vocês utilizando 2 exercícios, tá, pessoal? Nós vamos fazer um exercício do Enem que caiu na prova de 2010 e em seguida nós faremos um outro exercício, tá? Mas eu queria ler, estou aqui com um livro em minhas mãos, eu queria ler uma frase a respeito do que a gente vai trabalhar, tá? A massa de uma substância produzida ou consumida em um eletrodo de uma célula eletroquímica. E essa célula eletroquímica pode ser uma pilha, sim, pode ser também uma pilha, o raciocínio vale para uma pilha, ou uma eletrólise. Relaciona-se por meio de uma proporção estequiométrica com a quantidade de elétrons envolvidos na semi-reação desse eletrodo. Tá? Bom, gente, Michael Faraday, né, um físico muito famoso, muito competente, né, é um dos ícones, né, da física considerados até hoje, ele trabalhou também com essa área, e isso aqui é como se fosse uma lei de Faraday, porém com uma linguagem mais atual. Ok? Então a gente vai utilizar desse conceito na resolução, né, desses exercícios que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Enem 2010. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolizado uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, CuSO4, durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 ampere. E aí o Enem te pergunta, a massa de cobre puro que foi recuperada, ou seja, produzida, é de aproximadamente... Muito bem. Pessoal, quais são os dados? A constante de Faraday, que a gente vai explicar tudinho a partir de agora, que é o F. F é a constante de Faraday, em homenagem, né, ao Michael Faraday, vale 96.500 coulombs por mol. E o Enem, você sabe que não traz tabela periódica na prova, está te dando esse dado, que 1 mol de cobre, né, a massa molar, pesa 63,5 gramas. Tudo bem, gente? Então, veja bem, tá aí o original, né? Peguei uma imagem, letra A, B, C, D, E. Vou mudar a tela, porque aí eu vou te explicar agora com muito cuidado como é que a gente trabalha com estequiometria envolvendo transferência de elétrons, né? Então vamos lá. Muito bem. Primeira coisa, pessoal, ali atrás está escrito sulfato de cobre 2. Então, a primeira coisa que você tem que perceber, quando te derem o nome da substância, pode te dar a fórmula também, né? Você tem que perceber qual é a carga, ou seja, qual é o NOx daquele metal.
que está envolvido naquela reação, seja de ganho de elétrons ou seja de perda de elétrons. No caso, o Enem nos ajudou, porque ele escreveu sulfato de cobre 2. É o NOx em algarismos romanos do cobre. Então vamos lá? Cobre 2+, ganha 2 elétrons, virando cobre sólido. Professor, eu não entendi. Por que você montou a reação de ganho de elétrons, redução, mas por que você não montou a reação ao contrário, a de oxidação? Porque ali no texto, pessoal, é isso que já é interpretação. O que você tem no início? Uma solução aquosa de sulfato de cobre 2. Então você não tem cobre no início, você tem íons cobre 2+ dissolvidos na água. E quando eles dizem produzir, recuperar cobre, eles estão querendo te dizer que você, ao eletrolizar uma solução aquosa contendo cobre 2+, você vai produzir cobre metálico. Entenderam? Olha lá. Então, o produto é o cobre sólido metálico, cujo NOx, inclusive, é quanto? 0, substância simples. E quem que é o material de partida? É o reagente cobre 2+, que vale a pena lembrar a você, eu já comentei isso em outras videoaulas, né, que cobre 2+ é azul. Ele deixa a solução aquosa azul. Tudo bem até aí? Galera, o que é Faraday? Um Faraday, que é uma quantidade, e Faraday em homenagem ao Michael Faraday, equivale a 96.500 coulombs. E Coulomb também é o sobrenome de uma outra pessoa, concorda? Tá, professor, mas o que é 96.500 coulombs? Aqui, gente, é a carga transportada por 1 mol de elétrons. Ah, não entendi não, professor. Galera, um elétron, ele tem uma carga. Vê se você lembra disso, você já viu isso em física? Um elétron, ele tem uma carga de aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. É a carga de um elétron. Se você fizer uma regrinha de 3, um elétron, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Quanto que seria a carga de 1 mol de elétrons? Mas o que é 1 mol de elétrons? Para você colocar na regrinha de 3, na proporção. O que é 1 mol? 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então ficaria assim. Um elétron, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. 6 vezes 10 elevado a 23 elétrons, que é a quantidade equivalente a 1 mol de elétrons, tem qual carga? X. Se vocês fizerem esta regra de 3, vai dar aproximadamente, este número é aproximado, ele não é exato, 96.500 coulombs. É a carga transportada por 1 mol de elétrons. Isso é um Faraday. Muito bem. Segunda coisa que tem que entender agora. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque aqui nós estamos numa pegada da química, né? Mas se você quiser aprofundar, gente, esse conteúdo, ele envolve conceitos que são muito bem explorados em eletricidade e eletromagnetismo, que é um conteúdo muito importante da física. O que nos interessa aqui na química é a gente saber aplicar corretamente essa relação para poder entender a química do processo. Veja, vocês guardem, por favor, porque a maioria das avaliações não traz esta fórmula que relaciona quantidade de carga, corrente e tempo. Então, eu sugiro a vocês. Inclusive, nessa questão do Enem, não havia fórmula, até porque vocês sabem que no Enem eles não colocam fórmulas. Isso faz parte já da cobrança deles. E vários outros vestibulares também. Tá ok, gente? Então, vamos lá. Q é igual a I que multiplica T. As pessoas às vezes brincam kit. Q é igual a I vezes T. O que é Q? É a quantidade de carga transportada. Transportada por quem, professor? Transportada pelos elétrons. Você não está fazendo uma eletrólise ou numa pilha não há transferência de elétrons? É só você lembrar disso, pessoal, né? Muito bem. Então, a quantidade de carga transportada pelos elétrons, né, que é dado em Coulomb, é igual a I, que é a corrente elétrica, é a corrente em ampere, né? Vem um A maiúsculo, como a gente vai ver aqui,
que multiplica o tempo no qual essa corrente passou naquela, especificamente aqui a eletrólise, então eu vou dizer, é o tempo durante o qual você aplicou uma corrente em um sistema eletrolítico para produzir uma determinada substância, entenderam? É isso, ok? Então é isso. E o tempo, gente, ele é em segundo, tá? Porque aqui nós estamos usando aquelas unidades internacionais, o sistema internacional. Então, sem mais delongas, quantidade de carga transportada pelos elétrons durante a eletrólise em Coulomb, a corrente em ampere e o tempo em segundo. Bom, ali atrás, o Enem te disse que passou durante 3 horas uma corrente de 10 ampere. Vamos começar então? Quantidade de carga, Q, é igual a 10 ampere, que multiplica o tempo em segundos. Você tem que converter 3 horas para segundos. E isso nenhum vestibular te avisa, gente. Isso faz parte da interpretação. Muito bem, se você fizer, não é uma conta difícil, então 108 mil coulombs. E agora nós já estamos terminando. Agora a gente vai ter uma sensação que agora que é a estequiometria que eu comentei com vocês. Pessoal, olha o que eu escrevi aqui. Quando um mol de cobre 2+, ganha 2 mol de elétrons, se transforma na redução, estão observando a semi-reação ali em cima, se transforma em quê? Em 1 mol de cobre sólido. Ora, peraí, se, segundo a proporção, 2 mol de elétrons produzem 1 mol de cobre sólido, qual é a carga transportada por 2 mol de elétrons, sabendo que 1 mol de elétrons transporta 96.500 coulombs? Olha o que eu escrevi aqui. 2 que multiplica 96.500 coulombs, porque são 2 mol de elétrons envolvidos na proporção estequiométrica. E quanto que pesa 1 mol de cobre? 63,5 gramas. E aí a gente termina o exercício. Você acabou de calcular que durante 3 horas, usando uma corrente de 10 ampere, a quantidade de carga transportada pelos elétrons envolvidos na eletrólise foi de quanto? 108 mil coulombs. E dessa maneira, uma regra de 3 direta, ela é simples, você encontra o X que dá 35,5 gramas. Mas vê se você entende o que aconteceu. O cobre 2+ estava dissolvido na água. E após eletrolizar, você tem um depósito sólido de cobre 2+. Aonde? Vale a pena lembrar. Ele deposita aonde? No catodo. E lembrar que na eletrólise, o catodo tem sinal, o polo é negativo. Se você não entendeu nesse momento, você, por favor, assista as outras videoaulas que eu coloco aqui no meu canal, tá bom? Ok? Viu, gente, que não é complicado? Portanto, é a letra D na questão do Enem. E para a gente finalizar, eu vou te mostrar agora mais um exemplo. E no mais, gente, é praticar, tá? Então vamos lá, para a gente terminar. Tudo bem? Então vamos lá. A resolução estará no próximo slide. Segundo exemplo. Uma corrente elétrica de 5 ampere atravessa uma solução aquosa, ok, gente? De cloreto de ouro 3. Está te avisando que o ouro é um cátion de carga mais 3. Às vezes, gente, não vem explicitamente a carga do cátion. Então, você tem que estar com o primeiro ano, ok? O primeiro ano bem tranquilo na cabeça, dominando o NOx, dominando, para te ajudar, às vezes, num conteúdo que é um conteúdo do segundo ano do ensino médio, Então tá, você passou uma corrente de 5 ampere numa solução aquosa contendo cloreto de ouro 3. Você já sabe que o NOx do ouro é quanto? Mais 3. Durante 30 minutos. Sabendo que a massa atômica do ouro é 197 e a constante de Faraday é igual a 96.500 coulombs por mol de elétrons, a pergunta se assemelha muito à pergunta anterior. A massa de ouro que deposita é igual a... Tudo bem? Vou mudar a tela e você já deve até estar imaginando como é que resolve esse exercício. Concorda comigo? Então vamos mudar a tela. E aí, vamos lá. Dá uma olhada na resolução, gente. A primeira coisa que você tem que perceber, eu tenho o que no início? Eu tenho cátion ouro mais 3. Tá, se ele é mais 3, para ele depositar na forma de ouro sólido, quantos elétrons ele tem que ganhar? 3.
né? Entenderam? Se fosse, por exemplo, magnésio 2+, ele ganharia quantos elétrons para virar magnésio metálico? 2. Tudo bem, gente? Você vê? É só perceber a carga. Então vamos lá. A quantidade de carga que passou durante meia hora, né? E usando uma corrente de 5 amperes é igual a quanto? Q é igual a I vezes T. Q é igual a 5 amperes que multiplica o tempo em segundos, 1.800 segundos. E você obtém a quantidade de carga transportada pelos elétrons envolvidos nessa eletrólise, 9.000 coulombs. Ora, se um mol de ouro 3+, reage com 3 mol de elétrons, produzindo 1 mol de ouro sólido, vamos à proporção. 3 mol de elétrons produzem 1 mol de ouro sólido. Qual é a carga transportada por 3 mol de elétrons? 3 que multiplica 96.500 coulombs. Então, essa quantidade de carga está para a massa de 1 mol de ouro, massa molar. É a massa em gramas de 1 mol daquela espécie, 197 gramas. Mas o que te perguntaram mesmo? Ah, entendi. Nessas condições reais da eletrólise, né, qual foi a quantidade de carga que foi transportada pelos elétrons durante esse tempo usando essa corrente? 9.000 coulombs. Portanto, é proporcional. Você encontra, ao fazer essa regra de 3, x é igual a 6,12 gramas e você marca a letra E. Ok, pessoal? Galera, espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, continuamos aí, né? E até breve. Um abraço, tudo de bom para vocês.